Boa tarde, turminha do quarto ano. Eu sou a professora Karen Alencar e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E comigo está a professora Fran. Boa tarde, quarto ano. Eu sou a professora Franciele. Vim acompanhar essa aula de língua portuguesa junto com vocês e a professora Karen. Hoje daremos início aí à sequência 2 do Aprender Sempre. Pro, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Boa tarde também aos meus colegas professores que têm acompanhado, a todos os familiares que têm nos ajudado, que têm estabelecido essa parceria conosco também. Hoje, como a Prof. Fran falou, vamos começar a sequência 2. Então, a habilidade da aula primeiro é F35, LP 29A. Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo. Na leitura de textos do campo artístico literário, contos, fábulas, crônicas, entre outros. Habilidade EF03, LP09B. Compreender a função de adjetivos e locuções adjetivas para a caracterização de personagens e ambientes, na leitura de diferentes textos, como contos, cordéis, entre outros. O nosso percurso, o nome da nossa sequência agora é Escrita de Contos de Fadas. O que nós vamos fazer nessa sequência? Nessa sequência, nós vamos conhecer um conto, para quem ainda não conhece, mas já é um conto conhecido. Vamos trabalhar esse conto, vamos fazer o planejamento de texto, vamos fazer a escrita do texto e a revisão desse texto. Tudo pensando em coisas que nós já começamos na sequência 1. Na sequência 1 nós já conhecemos algumas características dos contos. Conhecemos que os adjetivos ajudam a descrever os personagens, conhecemos que os termos usados normalmente são no passado e conhecemos também que todo conto tem o personagem principal, o conflito e o desfecho, certo? Certo, Pro. Aula 1 aqui, descrição de personagens. Então, sequência didática 2, aula 1 do Aprender Sempre, volume 1. O que vamos aprender? Nessa aula vamos descrever personagens de histórias conhecidas. E aí estão perguntando a página, tá, pessoal? A página é a página está aqui agora. 21. Hoje, página 21. Sequência didática 2, aula 1, na página 21. Certo? Certo, Pro. Então, hoje nós vamos descrever alguns personagens. Para descrever, nós usamos o quê? Quem lembra o que nós usamos para descrever os personagens? Nós trabalhamos isso numa aula da sequência 1. Quem lembra? O que é que caracteriza os personagens? Quem lembra o que é? Coloca aí para mim. E aí, pessoal? Será que eles lembram? Eu acho que sim, Pro. A Clara aí da professora Maria está mandando boa tarde. Manda aí pra gente, Clara. O que é que descrevem os personagens? Já está chegando algumas respostas, Pro. E eles estão falando de adjetivos. Isso, exatamente. Então, hoje vamos continuar falando um pouquinho dos adjetivos. Os adjetivos, eles caracterizam um substantivo, certo? Nós já vimos isso na aula, na sequência 1. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho dessas características. Vamos trabalhar o conto Chapeuzinho Vermelho e o conto Branca de Neve. Vocês conhecem? Bom, a Chapeuzinho Vermelho, eles conhecem todas as cores possíveis, né? Porque na outra sequência a gente perguntou sobre contos e eles falaram de vários chapeuzinhos aí que eles conhecem. Verdade. E a Branca de Neve? A Branca de Neve, será que eles conhecem? O pessoal do Jardim Pedra Branca conhece o conto da Branca de Neve? E aí, pessoal? Sim, a professora Ivone está respondendo. Eles já conhecem esse conto. A aluna Alice da professora Célia também conhece. Então, vamos lá. O oráculo vai colocar agora na telinha a imagem do personagem. E aí eu quero que vocês me falem de que história que é esse personagem aí. E aí, pessoal? Que história que tem esse personagem aí
que está sendo mostrado na tela para vocês? Já começou ali. Será que a professora Valquíria acertou? Será, Pro? Então, ó, a aluna Lara, da professora Solange, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Chapeuzinho Vermelho. Então, agora nós vamos resgatar na nossa imaginação a história da Chapeuzinho Vermelho. Nessa história, quais são as características do lobo? Vocês vão falar e eu vou colocar aqui, lembrando, né, que nós estamos trabalhando os adjetivos. Então, quais são as características que o lobo apresenta nessas histórias da Chapeuzinho Vermelho? E aí, pessoal, mandem aí pra gente no chat as características do lobo mau, tá? Que é esse personagem que está presente no conto da Chapeuzinho. Dentes afiados, apareceu ali já. Então, vamos anotar aqui. Dentes afiados. Muito bem. Falaram também de dentes grandes. E aí estão falando que ele é mau, como o nome já diz, lobo mau. Muito bem, Radassa. Dentes grandes. Isso. Mau. Estão falando que o nariz dele também é grande, né? O focinho dele é grande. Orelhas grandes, boca grande, peludo, olhos grandes. Que mais, gente? Que o lobo... Quais são as outras características do lobo mau? Orelhas grandes, olhos grandes, boca grande, peludo. Muito bem. Aí estão falando pernas finas. Gordinho, peludo. Esfomeado. Aí alguém falou que ele é egoísta também. Também, tem todas essas que vocês podem ir colocando aí no seu caderno, na página 21, certo? Agora, aonde será que o lobo mora? Onde ele morava na história da Chapeuzinho? E aí, pessoal? No conto fala ali onde ele mora? Eles continuam falando algumas características, que ele era esperto, né? Aí agora estão respondendo que ele mora na floresta, professora. Na floresta, muito bem. Então, se a gente olhar para o conto, ele mora na floresta. Os adjetivos ajudam a gente a imaginar melhor a história, né? A entender um pouquinho melhor o que o escritor quis dizer. Então, se fala que ele mora na floresta, logo a nossa imaginação vai para uma floresta, né? Agora nós vamos para o próximo, então. Essa daqui não tem como perguntar de que história que é, porque o nome já entrega, né? É o nome do conto, né? Chapeuzinho Vermelho. Então, olhando aí a Chapeuzinho, vocês vão lembrar quais são as características da Chapeuzinho. Quais são os adjetivos que a Chapeuzinho tem? Professora Thaís disse meiga. O Gabriel, da professora Edna, disse boazinha. Então, vamos anotando. Meiga. O Enzo disse teimosa. Será que ela é teimosa, professora? De certa forma, ela desobedeceu um pouco as instruções que a mãe dela deu, né? Aí disseram carinhosa, ingênua. Aí falaram, né, desobediente, porque ela realmente, ela desobedeceu a mãe na história, né? A mãe dela falava para ela não ir pelo caminho da floresta, mas como era o caminho mais curto, ela foi por lá e acabou encontrando com o lobo. Desobediente. Isso, aí estão falando que ela é bonita, esperta, doce, amável. Várias características aí para Chapeuzinho Vermelho. Bonita, esperta.
Então, temos essas e outras que vocês estão colocando aí, ó. Bela, graciosa, enganada, fácil. Nós colocamos aqui um ingênua, né? Isso, ficou bem em cima da linha. Bem em cima da linha, né? O ingênua significa, né, que é fácil de se enganar. Uma pessoa ingênua, a gente consegue enganar com facilidade. E aí continua mandando, né? Graciosa. E onde que a Chapeuzinho morava? Conta pra mim, aonde que ela morava? Vocês sabem? E aí, o lobo morava na floresta, né? Como vocês disseram. E aí, onde a Chapeuzinho morava? Estão falando em uma casa, na cidade, na casa da mãe. Na casa da mãe, né? Sim. Que fala que elas estavam em casa, quando começa a história, fala que elas estavam em casa. Agora, mais um, a Branca de Neve. Que também recebe aí o nome, ajuda, a gente já sabe o conto, né, Pro? Branca esse de daí Neve. também ficou fácil. E quais são as características da Branca de Neve? E aí, pessoal? Como que aparece no conto as características dela? Quais adjetivos vocês dariam, né, para a Branca de Neve? A Beatriz respondeu amorosa. Amorosa. A professora Eliette mandou bondosa. Jovem. Que mais? Doce. Que mais, pessoal? Bondosa. Inocente. Linda. Meiga, carinhosa. Aí falam, né? Os lábios vermelhos. Trabalhadora. Manuela disse que ela não sabe, mas que ela ia falar corajosa. E aí, logo depois, a professora Edmara também mandou corajosa. Muito bem. Aí teve as características que vocês foram colocando aí, que lá no comecinho do conto começa assim, né? A mãe dela desejando ter uma filha branca como a neve, com vermelhada como o sangue e com cabelo preto, né? Como o ébano, né? Isso, alguém mandou essa frase aí, mas passou muito rápido, mas alguém realmente mandou essas descrições que são feitas no início do conto, né, Pro? Isso, que ajuda a gente a imaginar um pouquinho melhor como que ela era, né? Sim. Então, os adjetivos, eles ajudam a gente a escrever melhor o texto, a dar mais qualidade para o nosso texto, não é verdade? Isso, e aí, é como nós falamos, é um conto, né? Nós estamos lendo, e aí quanto mais características, mais a gente imagina aquele personagem na nossa cabeça, Exatamente. Né? Agora nós temos um pequeno desafio. Agora nós vamos escrever uma partezinha do conto da Chapeuzinho. Então, você se lembra da história da Chapeuzinho Vermelho? Todos já falaram que sim, né? Lembra o que acontece na parte em que a menina chega à casa da avó e encontra o lobo disfarçado de vovó? Então, nós vamos escrever a partir dessa parte. Para começar, vocês precisam, né, dar um espaço aí na sua folha para ser o parágrafo. Nós não podemos escrever diretamente colado aqui na nossa margem. Nós precisamos dar um parágrafo, ó. Eu vou até fazer aqui, ó. Isso aqui é a margem da minha folha. Se eu escrever aqui coladinho, eu não estou dando um parágrafo. Então, eu preciso dar um espaço para ser o parágrafo e começar a escrever. Eu coloquei 3 pontinhos porque nós não vamos começar a história do início. Isso significa que outras coisas já aconteceram antes e que nós vamos começar a história do meio ou vamos contar só um trecho final. Aqui nós vamos contar apenas um trecho, por isso que eu coloquei os 3 pontinhos, tá bom? Então, nós vamos começar a contar a partir do momento em que ela chega na casa da vovó, né? E tá o lobo ali disfarçado.
Certo. Aí, a partir daí, o que acontece? Já colocaram ali, ó. Vovó, que olhos tão grandes você tem. Então, como é uma fala, nós vamos colocar um ponto aqui, que é o travessão, né? Ela realmente fala isso. Vovó. Que olhos grandes você tem. Então, alguém falou, né, que ela não percebeu que, na verdade, não era vovó, que não seria o lobo ali, né? Ela achava que era vovó. E aí começa esse diálogo entre ela e o lobo disfarçado, né, Pro? Exatamente. Então, a primeira coisa, ela já faz uma pergunta, né? Vovó, que olhos grandes você tem? E aí, o que a vovó, que na verdade é o lobo, responde, pessoal? Aí mandaram, né? É para te ver melhor. Minha netinha. Então, vamos lá. É para te ver melhor. Muito bem. É para te ver melhor, minha netinha. E aí continua, né? A Thaís já mandou, né? Que boca grande você tem. Mas antes da boca vem uns outros, né? Ó, a professora Cláudia Vamos guardar mandou. a boca aí, a gente usa ela já já. Que nariz grande você tem. Isso. Samuel também falou aí da boca, né? Vovó, que boca grande você tem. Mas aí isso vem mais para o final. E aí, para que ela respondeu quando falou do nariz? O aluno Gabriel virou e falou: é para te cheirar melhor. Cheirar. Para cheirar melhor. E aí, gente? Então, falou dos olhos, do nariz, que mais que... Aí o Enzo agora colocou, que orelhas grandes você tem. Muito bem, Enzo. Que orelhas grandes você tem. E aí, qual foi a resposta do lobo ali, disfarçado de vovó? E aí, gente? Depois que ela fala aí das orelhas grandes, o que a vovó, que na verdade é o lobo, responde? A Alice falou, é para te escutar melhor. Vou continuar aqui, ó, na outra página, tá? É para te escutar melhor. Isso, e aí acho que agora chegamos ali onde eles já estão falando, ó, faz um bom tempo, falando da boca, que Eles boca estavam grande. ansiosos. Que boca. Para quem está perguntando a página, pessoal, página 21, tá bom? Que boca grande você tem. E aí, o que o lobo responde, pessoal, nessa hora que a Chapeuzinho fala da boca dele? Que boca grande você tem. Aí a Laura virou e falou assim, que ele responde, é pra te comer. Ele responde, isso mesmo. E aí, nesse momento, ela descobre que, na verdade, não era vovó, e sim o lobo disfarçado de vovó, né? Porque aí, ele falou da boca, e aí ele foi pra cima ali pra tentar comer a Chapeuzinho. Exatamente. Então,
né? Agora nós vamos observar o que nós escrevemos para ver os adjetivos que nós usamos. E depois eu vou tentar ler esse texto sem os adjetivos para vocês verem como é que fica, tá bom? Vovó, que olhos grandes você tem! É para te ver melhor, minha netinha. Que nariz grande você tem! É para cheirar melhor. Que orelhas grandes você tem! É para te escutar melhor. Que boca grande você tem! É para te comer. Então, nós vimos aí uma versão, né? Mais ou menos, nós fizemos a nossa reescrita, a versão com os adjetivos, né? Que a gente consegue imaginar melhor, a gente consegue se situar um pouco melhor na história, certo? Agora, nós vamos ler tirando os adjetivos para vocês verem como é que fica. Qual o efeito no texto? Vovó, que olhos você tem? É para te ver melhor, minha netinha. Que nariz você tem? É para cheirar melhor. Que orelhas você tem? É para te escutar melhor. Que boca você tem? É para te comer. Então, né? Sem os adjetivos, nós vemos que a história ela perde um pouquinho da qualidade dela. Sim. Porque quando fala grande, a gente já imagina uma coisa maior, né? Uma proporção bem maior. Se fala só, que boca você tem? Ah, boca. A gente imagina qualquer uma outra boca. Agora, se fala grande, a gente já vai imaginar uma boca grande. Aí, quando começa tudo grande, a gente já vai imaginar que o lobo, ele era enorme, se comparado com a vovó, certo? Certo, Pro. Aí, teve um comentário que, né, no conto, a gente usaria apenas a exclamação, não usaria a interrogação. A gente pode, como você está fazendo a reescrita, você pode colocar em forma de pergunta, se assim você quiser, não tem nenhum problema, certo? A reescrita não precisa ser idêntica aos textos. Na reescrita nós podemos mudar um pouco, em forma de pergunta, igual nós fizemos aqui, ou se você quiser colocar a exclamação para ficar em forma de surpresa, também não tem nenhum problema. Isso não altera o sentido do nosso texto. Então, né? Estamos chegando ao fim, né, Pro, da aula? Exatamente. E nós descrevemos alguns personagens conhecidos usando adjetivos. Nós já observamos os adjetivos, né, na outra aula. E os adjetivos, eles caracterizam um substantivo. Eu vou escrever aqui de novo para vocês, para estar reforçando isso, né, para ninguém esquecer. Então, aqui, ó. Adjetivos caracterizam os substantivos. Eles dão qualidades. Essas qualidades, como nós conversamos da outra vez, elas podem ser boas ou ruins. Não tem nenhuma importância. Todas essas qualidades ajudam a gente a imaginar melhor as características dos personagens, as características dos lugares. Nós não descrevemos apenas pessoas, nós podemos descrever lugares, podemos descrever objetos, né? Sim, com certeza. Podemos descrever várias coisas.